pessoal, tudo bom? Beleza? Eu vou postar aqui hoje um vídeo. Eu já recebi faz um tempo já no WhatsApp. E eu vou postar esse vídeo hoje porque antes de eu receber, quem me falou foi um amigo meu, você tinha visto. Aí ele me contou um pouquinho e tal. E eu vi o vídeo por inteiro. Desculpa a zoada aí que meu irmão tá fazendo zoada aqui, mas não tem problema não. O vídeo que eu vou mostrar, o título é Não troque sua ansiedade por um propósito. Desculpa aí, tá, gaguejando que é por causa da minha irmã, me corta um pouquinho. O vídeo é de um testemunho forte, tenso, porém tem um final muito feliz. E vocês vão ver quão é valoroso pregar o evangelho, por mais que você esteja numa situação ruim, né? Às vezes você está na pior da situação, mas mesmo assim você consegue reunir forças para não desistir e mesmo assim pregar o evangelho. Eu vou postar o vídeo aqui e depois eu volto reagindo, falando sobre o vídeo. E vocês falam o que vocês acharam, se vocês gostaram, não, qual a lição de vida que vocês tiraram desse vídeo, beleza? Vou postar aqui. Agora deixa eu te contar essa história aqui para a gente fechar. Anos atrás eu estava pregando numa outra parte do mundo chamada Ásia Central. A Ásia Central é um conglomerado de 5 países. 5 países impronunciáveis. Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, Tadiquistão e Turcomenistão. Os 5 países são ex-soviéticos. Eles eram parte da União da República Socialista Soviética. Ou seja, eles trazem aquele ranço de perseguição contra a igreja, contra tudo que não é soviético. E os 5 países são altamente islâmicos hoje. Muito pesado. Ou seja, você pega, pastor Dito, os 2 maiores principados da história para mim, o comunismo soviético e o Islã. Você mistura no liquidificador, você joga em cima do mapa da Ásia Central, o lugar mais oprimido que eu já fui na vida. Você sai no aeroporto com medo já. Negócio demoníaco mesmo. Um dos meus melhores amigos me traduzia naquele dia. Esse cara é um herói para mim. Não vou falar o nome. Mas esse cara, ele era agente da Spetsnaz, antes de se converter. Spetsnaz era a polícia soviética que perseguia cristãos, que perseguia ideologias que não são soviéticas. Esse cara torturava pastores e crentes. Era o trabalho dele. Um russo desse tamanho, com a mão desse tamanho, campeão de boxe. Esse cara se converteu, aceitou Jesus, se tornou depois pastor, e ele hoje dirige um seminário teológico, o único entre os 5 países. Aí, esse cara, para você ter ideia, só com quem a gente lida, esse camarada, os alunos do seminário dele começaram a sofrer perseguição da polícia secreta. Ele foi na polícia, porque ele conhece todo mundo, ele trabalhava com os caras, e falou assim: eu não quero que você toque mais nos meus alunos. Então, cada 15 dias vou marcar uma hora, eu venho aqui, vocês me torturam, mas nos alunos vocês não encostam. Ele agenda a tortura para ele poder tocar o seminário dele. Eu estava dando aula no seminário dele, ele sumia. Aí no fim do dia ele voltava todo roxo, todo ferrado. Aí no fim da minha viagem, que a Tatiana, a esposa dele, me contou. Falou: não, se ele não sair, não for na polícia, ele não consegue dar aula, ele precisa apanhar, ele precisa ser torturado, senão você não consegue. Aí eu estou com esse homem me traduzindo, eu não sou digno nem de respirar o mesmo ar que ele está me traduzindo meu sermão. Aí estou lá, pregando em inglês e ele traduzindo para o russo. Aí ele vira para mim e fala: Mário, acabou o culto agora, tem um casal que eu queria que você encontrasse. Você trabalha com perseguido religioso, você precisa encontrar esse casal, orar por eles, ajudar eles. Eu falei: não, claro. Aí ele traz um casal bonito, 40 e poucos anos, só que a perseguição era tão cruel, parecia que eles tinham quase 60, assim, pele devastada, desgastada, sabe, bem cansado. Mas lindos, os 2, o homem e a mulher. Aí eles vêm, dêem um abraço. Falei: como eu posso orar por vocês? Aí me disseram assim: pastor, ore pelo nosso filho que está preso no Uzbequistão, que é o nosso país. Claro, eu oro. Mas por que vocês não estão lá com ele? Ele está preso lá no Uzbequistão? Eu falei: não, nós não estamos lá porque a nossa igreja achou por bem a gente sair do país para ajudar ele, porque lá a gente estaria preso também. Daqui a gente consegue pagar advogado, a gente ajuda mais ele estando fora. Eu falei: faz sentido. E fala uma coisa bem, por que ele está preso? Aí ele está preso porque ele pregou o evangelho para um outro garoto da escola. Aí eu falei assim: escola?
quantos anos tem o garoto? Falou, 16 anos, pastor. Falei, peraí, então ele não está preso, deve ser uma FEBEM, né? Um centro de detenção de menores, alguma coisa. Não, nosso país não tem isso aí não, pastor. Nosso país é prisão, homem e mulher que divide só, mas é prisão. Então, vocês estão me dizendo que ele está preso entre adultos? É, está preso entre adultos. Nesse momento aí, que ele me falou isso, já vem eu querendo resolver as coisas do meu jeito, né? Já vem autoridade na minha cabeça, como a gente conhece gente na ONU, gente no Itamaraty, para quem que eu telefono, isso é uma violação dos direitos humanos, aquela conversa mole já veio toda na minha cabeça. Um menino de 16 anos preso entre adultos, papá. Aí o pai notou que eu estava inquieto, o pai. Aí ele foi me explicar o óbvio, que eu trabalho com a Igreja Perseguida há 20 anos, eu já sei o que ele me falou, mas eu precisava ser humilhado naquele dia. Era necessário. Aí ele falou assim, pastor, eu estou vendo que o senhor está inquieto, deixa eu te explicar uma coisa. Em países como o nosso, a maioria dos países islâmicos, alguém se converter do Islã para uma outra religião, principalmente o cristianismo, configura crime de blasfêmia passível de pena de morte. Então, o que isso quer dizer? O meu filho pregou o evangelho para um outro garoto de 16 anos na escola. Esse garoto se converteu, ele foi fuzilado no dia seguinte. Não tinha pena para quem prega, só para quem se converte. Então, meu filho foi para a cadeia. Entendeu, pastor? Não sei se vocês entenderam, mas basicamente tudo que ele me disse se resume a uma frase. A gente está no lucro. Eu não sei porque que você está reclamando ainda. Era para o meu filho estar morto. Aí eu fiquei transtornado. Falei assim, quanto tempo tem que ele está preso? Foi 11 meses, pastor. Nessa hora, irmãos, aconteceu um negócio trágico na conversa. Pelo menos no meu ponto de vista. Porque o pai estava falando e a mãe estava de cabeça baixa. A mãe resolveu falar. E quando mãe fala, arregaça a gente, né? Porque pai é meio jornalista, já viu? Pai dá dados de filho. Meu filho joga bola, meu filho fala inglês, meu filho está preso. Mãe tem coração. Aí a mãe está olhando para baixo, assim. Aí essa mãe levanta o olho, tem uma lagriminha nela, assim. E o pai tinha falado que ele estava preso há 11 meses. Ela fala assim, ele é torturado todos os dias, pastor. Aí eu falei, como que ele é torturado? Como que eles fazem a tortura? O meu amigo que estava traduzindo ficou até envergonhado, porque ninguém pergunta isso. Aí ela falou, ele é torturado com agulha debaixo da unha todos os dias. Eles entram na cela e colocam a agulha debaixo da unha dele todo dia. Todo dia. Ali eu quase vomitei. A víscera veio aqui em cima, aqui, fiquei ruim. Envergonhado, com raiva. E o pai notou de novo que eu estava inquieto. Aí o pai virou para mim e falou assim, pastor, é o recurso que eles têm, pastor. Eles estão tentando fazer o menino desistir. Eles estão vendo se o menino desiste de ser cristão, se o menino vira muçulmano, se o menino para de pregar. Aí eles precisam torturar, entendeu, pastor? É o recurso deles. E eu precisava ser humilhado naquele dia, irmãos. Aí eu fiz a última pergunta, só para fechar a tampa do caixão. Que ele falou assim, é para ver se o menino desiste. Eu falei, e conseguiram? Eu já sabia a resposta. Conseguiram? Ele desistiu? O cara sorriu para mim, o pai. De vez em quando eu estou dormindo ainda à noite, eu lembro do sorriso desse cara, parece uma tormenta. Ele falou assim, pastor, para o meu filho parar de pregar, ou eles matam, ou eles expulsam ele de lá. Porque até agora eles só conseguiram 138 convertidos na cadeia. E o meu filho não vai parar de pregar. O meu filho não para. Ninguém vai parar o meu filho. No meu coração, irmãos, a ansiedade de uma mãe pensando todo dia num outro país, que o menino dela de 16 anos está sendo torturado. Chega a ser cortante esse pensamento na minha cabeça. Assim. Você imagina
o dia dessa mulher, como é que é? Como é que era? Porque esse menino está solto, glória a Deus por isso, já está em casa, já está no Cazaquistão, os pais. Agora, você imagina a ansiedade dessa mulher? Você imagina o desespero? Todo dia, será que os torturadores já passaram na cela do meu filho? Será que vai passar ainda? Que hora que será que passa? Meio-dia, 1 hora? Mas não, eles decidiram fazer uma troca. A gente ficar pensando na tortura, a gente não respira. A gente prefere pensar nas salvações. A gente prefere pensar que Deus não nos deu um filho, Ele deu um missionário para entrar lá dentro do inferno e tirar a gente de lá. Meu filho não vai parar de pregar. Troque a sua ansiedade por um propósito. Eu parei desse vídeo. O menino sofreu pelo que ele sofreu, passou pelo que ele passou, mas uma coisa ele não deixou de fazer, que foi pregar o evangelho. Se vocês escutaram algumas rodas de fundo, é meu irmão aqui brincando com minha avó, que já tentei gravar uns 10 vídeos desse aqui, mas acho que esse agora vai, em nome de Jesus. E olha pelo que ele passou, velho. O menino foi preso, torturado, mas mesmo assim ele não deixou de pregar o evangelho. E, tipo, claro, não teve só a tortura física, mas teve a psicológica também, né? Provável, que é o pior, né? A pior tortura do que a física psicológica, né? Quando tenta colocar alguma coisa na sua mente, tenta ele obrigar a fazer algo, aquela pressão, mas mesmo assim ele não deixou o seu propósito, mesmo assim ele não deixou de fazer o ídolo que Jesus deixou pra gente. Ele mesmo assim cumpriu o que está escrito em Mateus 28, 19 e 20. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Ele mesmo assim fez. Mesmo assim ele cumpriu o seu legado. Ele fez de tudo, passou pelo que passou, mas mesmo assim ele estava ali, pregando, evangelizando, fazendo sua obra. E é engraçado que aqui a gente tem tempo para fazer essas coisas, aqui a gente tem tempo de ir à igreja, a gente tem tempo de ir para um culto no domingo, numa terça, não importa, e a gente nunca vai. Bota desculpa no trabalho, bota desculpa que eu tô com uma dor ali, uma dor aqui, ou que eu não tenho tempo, isso e aquilo. Enquanto ele não tinha nada disso, ele poderia justificar, ter vários motivos para não ir à igreja, ou porque não estava adorando a Deus, mas mesmo assim, no meio de tudo isso, ele adorou a Deus, ele buscou a Deus e fez a obra de Deus. E além de o título do vídeo, que é Não Troque Sua Ansiedade por Troque Sua Ansiedade por um Propósito, eu quero também que você tenha uma lição desse vídeo de aproveite o tempo que você tem, valorize o tempo que você tem. Se você tem tempo para ir para a igreja, vá. Se alguém lhe chama para ir para um culto dia de semana, seja na segunda ou na terça, não importa, no sábado ou domingo, vá. Se alguém lhe chama para evangelizar, vá. Não desperdice o tempo que você tem. Porque quanto mais a gente desperdiça, mais pode ser tarde. A gente pode estar um dia vivendo o que esse menino viveu. Pode ser aqui no Brasil, pode ser em qualquer outro lugar. Mas o que provavelmente é certo, a volta de Jesus já está próxima. Eu estou falando de vários vídeos aqui. Desculpa aí, esse vai. Mais zoada, mas esse vai. A volta de Jesus está próxima. Daqui a pouco a trombeta soa. E a gente tem que fazer a obra, a gente tem que fazer o nosso ídolo, a gente tem que evangelizar o quanto a gente pode, ganhar o máximo de almas que a gente puder. Entendeu? E é isso que eu quero que vocês aprendam também. Quero que vocês tomem isso como lição. Valorize o tempo que vocês têm. Se alguém chamar para ir para a igreja, vá. Se alguém levar uma palavra para você, receba. Se você tem a oportunidade de aceitar Jesus, aceite. Porque senão pode ser tarde demais. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Hoje a gente pode estar aqui, amanhã a gente pode não estar. O arrebatamento pode ser hoje, amanhã, não sei. Mas faça a obra. Se você tem a oportunidade de fazer a obra, faça. Se você tem a oportunidade de ir para a igreja, não importa onde seja, deixa a preguiça de lado, deixe aquela mania de dizer que não tem tempo. Não, pra gente buscar Deus tem que ter tempo sim. Se você não tem tempo, você dá um jeito, viu? Tipo,
busque a Deus, prega o evangelho. Faça o que esse menino fez. Só que a diferença é que a gente tem esse tempo para fazer, a gente tem essa oportunidade para fazer, seja na rua, em casa, não importa. Mas eu quero que vocês aprendam isso, valorizem o tempo que vocês têm. E espero que vocês tenham aprendido algo a mais também com esse vídeo. E troque sua ansiedade por um propósito. Não fique ansioso demais, eu sei que é difícil, mas peça a Deus que Ele troque isso por um propósito. Se você tem um propósito, você não nasceu em vão, você tem um propósito. E Deus está chamando para esse propósito. Então receba e pratique o ID, assim como esse menino fez, assim como eu estou fazendo aqui agora. Em nome de Jesus, desculpa aí o cenário, tá legal, pá. Eu tô fazendo assim do nada, né? Não tô em casa, tô na casa da minha avó. Só queria postar esse vídeo hoje que eu tava com ele na cabeça. Então, o que importa é que eu tô fazendo a obra, né? Que vocês recebam isso em nome de Jesus. E que pregue o evangelho também. Faça de tudo, dê o seu jeito, nem que seja um versículo, alguma coisa. Se você tem vergonha, sei lá, peça a Deus que tire essa vergonha. Entendeu? Mas pregue o evangelho, faça a sua partezinha. Faça a sua parte. Pra quando chegar no dia da volta de Jesus, Ele veja o que você fez e você ganhe o seu galardão conforme o que você fez. E que você recolha o máximo de almas para Cristo. Que você ganhe o máximo de almas para Ele. Porque o nosso maior galardão é esse, é a salvação. E ver as outras pessoas que a gente ama, que a gente conhece, salvas também. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e até um próximo vídeo. Se você gostou, dá seu like. Se não gostou, tranquilo. Mas que você receba essa mensagem. Em nome de Jesus.
Música